queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Graça e paz a todos. Vamos trazer mais uma mensagem poderosa de Deus ao seu coração. Estaremos trazendo uma mensagem um pouco diferente nessa noite, mas uma mensagem que vai nos ensinar muito a respeito de dois temas que vai falar sobre sexualidade e espiritualidade. Observe os textos que se encontram no livro de Gênesis e no livro de Cântico dos Cânticos. Gênesis 1, versículo 27, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 25, que diz: Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos lá para Cântico dos Cânticos. Capítulo 8, que diz assim: Tomara fosse como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasses na rua, beijar-te-ia, e não me desprezaria. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Quem é esta que sobe no deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve a tua mãe, com dores, ali esteve com dores. Aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, ainda assim seria de todo desprezado. Olha só, como eu falei no início, a gente vai tratar desse tema sobre sexualidade e espiritualidade. Será que esses dois temas andam juntos ou andam separados? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Falar sobre sexualidade sempre tem sido um tabu há muitos anos, pelas famílias, pela sociedade, pela igreja, porque eles têm visto a sexualidade como algo, às vezes, ruim, algo vergonhoso, algo escroto. Mas como Deus vê a sexualidade? A espiritualidade, como vimos, é algo que deve estar sempre presente em nosso coração. Diz a Bíblia que nós somos criados, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher. Ou seja, fomos criados para adorar, para louvar, para glorificar. E Deus nos deu todas as faculdades mentais, todas as capacidades intelectuais, para que pudéssemos discernir, assim, entre a razão e a emoção. Podemos entender realmente aquilo que é certo daquilo que é errado. Podemos também perceber tudo aquilo que nos traz algo que é ruim para as coisas que nos são boas. Ou seja, nós temos que ser seres espirituais. Como diz Paulo, aquele que é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, então, portanto, tudo que devemos aprender, tudo que devemos buscar o conhecimento, temos que ter o discernimento de todas as coisas. Então, espiritualmente falando, todos nós fomos criados por Deus para sermos seres espirituais, onde possamos assim separar o mal do bem.
e sobre a sexualidade. Nós vimos aqui no versículo 2, versículo 25 de Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher e foram criados realmente e ali estavam nus. Ambos estavam nus. E não havia entre eles nenhuma maldade, não havia entre eles nem uma malícia. Por quê? Porque havia uma harmonia, havia uma comunhão, havia uma interação, ou seja, um sentimento bonito entre homem e mulher, mesmo que eles estivessem ali de forma erótica. Mas o que aconteceu então com os seres humanos? Depois de muito tempo da queda do homem, a gente percebeu que a sexualidade passou a ser vista de uma forma pervertida, de uma forma às vezes feia e absurda. Por quê? Porque o homem não tratou mais a sexualidade como Deus gostaria que fosse. Porque ambos foram criados para viverem de forma linda, de forma esplendorosa e de forma harmônica. Mas as pessoas foram tratando o outro de maneira indiferente, tratando a sexualidade de forma banal, e hoje a gente vê como as coisas andam de maneira totalmente distorcida. Mas praticar a sexualidade é pecado? Antes do casamento? É claro que sim. A gente pode aqui perceber porque muitas coisas ruins acontecem na vida de pessoas que fizeram isso antes do casamento. São sérias consequências, talvez você possa agora estar realmente relacionando o que você já viveu, porque o sexo para Deus é algo abençoado, é algo bonito, mas quando isso acontece dentro do relacionamento entre homem e mulher, ou seja, dentro do casamento. Mas quando isso acontece fora ainda durante um relacionamento de conhecimento, de namoro, pode machucar um ao outro, porque envolve sentimentos, envolve emoção e muitas vezes podem machucar tanto um quanto o outro. Muitas e muitas pessoas às vezes vão para um casamento frustrado porque sofreu consequências graves devido a uma relação sexual antes da hora e lhe trouxe feridas graves, e isso tem causado às vezes problemas psicológicos até hoje em pessoas que já casaram ou pessoas que ainda não casaram, às vezes até tem medo de se envolver em relacionamentos por conta disso. Por quê? Porque Deus deixou a sexualidade para que pudesse ser feita de maneira prazerosa e linda depois do casamento. Aí a gente leva lá para o livro de Cântico dos Cânticos, quando o grande sábio Salomão, ou Cantares, escreveu isso a respeito, falando realmente da sexualidade. A gente vê em Gênesis Deus tratando a sexualidade como algo definido, como uma coisa definida. Lá em Cântico de Cânticos já nos traz elementos assim maravilhosos, falando da beleza do amor, da beleza do casamento, onde duas pessoas se conhecem e leva isso para a eternidade, leva isso para o casamento, para o matrimônio, e ali mostrando realmente como é lindo, como é realmente prazeroso, onde eles se envolvem desde a noite matrimonial e depois a noite de núpcias, e começa a realmente falar do amor como é lindo, do relacionamento entre os dois, que é forte como a morte, e realmente é assim que deve ser, falando que é algo eterno, ou seja, então celebra realmente o casamento e a sexualidade como algo que deve andar juntos, é algo que não pode viver separado entre o homem e a mulher que já são casados, mas não para quem ainda não casou. Percebe a diferença? Não estou dizendo realmente que é algo banal, algo triste, algo imoral, como muitas pessoas devem tratar. Não, isso deveria ser passado dentro das famílias. Falar sobre a sexualidade dentro das famílias. Por quê? Porque os pais temem a conversar isso com os filhos. Porque realmente era e continua sendo ainda um tabu. E isso prejudica realmente a vida futura dos filhos. A igreja tem medo de falar sobre isso, a escola já tem tratado já de uma forma mais aberta, mas ainda não deixa de ser um certo tabu, mas não deveria ser, porque as pessoas precisam aprender isso dentro da família, dentro da igreja e dentro da escola.
Porque quando aprende na rua, aprende de maneira totalmente errada, aprende de maneira deturpada e onde realmente sofrem consequências terríveis a respeito disso. Eu posso falar isso de forma experiente e com conhecimento, porque minha filha, quando ouvir esse áudio, ela vai ter certeza do que eu estou falando. Eu tenho uma filha já que se chama Debbie. Beijo pra você aí quando você assiste o vídeo. Ela tá em São Paulo, tá muito longe. Mas ela sabe, eu nunca tive problema com isso. Sempre fui abertamente para falar com ela. Desde pequena, adolescência e fase adulta, a gente sempre teve um relacionamento aberto. E hoje ela é grata por tudo que eu pude passar para ela. E ela conversa tranquilamente comigo. Eu creio que os pais deveriam ser assim também, não ter medo de falar sobre isso com os filhos, porque eles ganham confiança, ganham segurança, e quando chegar lá fora, eles vão estar realmente seguros daquilo que eles deveriam enfrentar. Ou seja, então isso é bonito, mostrando realmente como deve ser, desde o início do namoro, para um relacionamento mais maduro e até o casamento. Aí muitas pessoas perguntam, mas por que as pessoas às vezes terminam um casamento? Por que terminam? Terminam porque eles foram para o casamento de forma errada, com as motivações erradas. Porque não deveria ser assim. As pessoas dizem, fulano parecia que estava tão bem, mas terminaram porque o amor acabou. Não existe isso de amor acabou. Se acabou é porque não existia amor. Porque foi para um relacionamento de maneira equivocada, com as motivações erradas, e vai chegar um tempo que vai acabar mesmo. É da mesma forma que Deus trata realmente o relacionamento homem e mulher, o casal, como Deus e a igreja. Ou seja, muitas pessoas conhecem a Deus de uma forma tão profunda, um relacionamento tão bonito, e chega um tempo que as pessoas desaparecem da igreja, somem, e as pessoas comentam, mas eram tão fervorosos, era tão bem inteirados, mas por que fugiu da igreja, abandonou Deus? Na verdade é porque foi também por uma motivação errada. Procurou Deus talvez por um motivo financeiro, por um motivo de uma enfermidade, ou porque queria encontrar uma felicidade no casamento. Ou seja, não procuraram Deus pela motivação certa, que é procurar Deus para encontrar e alcançar a salvação. E as demais coisas Deus vai acrescentando de acordo com a tua vontade. E o casamento também é assim. Às vezes termina porque as pessoas vão por uma motivação errada. Por interesse ou por algo muito forte, por alguém, por indicação familiar, por alguém ter uma posição social, enfim. As pessoas não vão inteiramente por amor. Porque quando vai por amor, é como diz aqui em Cantar de Salomão. O amor realmente ele deve ser forte como a morte. Então não vai terminar por coisa alguma. Claro que vai sofrer crises, como em determinadas áreas, todas as pessoas sofrem crises. Crise familiar, crise financeira, crise na área sentimental, enfim. Existem crises de todas as formas, então enfrentaremos crises também no relacionamento conjugal. Mas isso não significa dizer que as pessoas não devem estar realmente vivendo isso com amor. É o que Paulo pregava em Coríntios 13. Vou finalizar com isso. Observe só o que diz esse texto mais lindo falando sobre a profundidade do amor. Diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tivesse amor, nada serei. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde com ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se expressa, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então que você possa ficar com essas palavras no seu coração e perceber realmente que o amor é algo lindo, que o namoro, quando dentro dos padrões bíblicos, é lindo. E quando as pessoas vão para a cerimônia, para o matrimônio, dentro de uma coisa preparada por Deus, pode ter certeza que você será feliz eternamente, porque é isso que Deus quer para as pessoas. Que Deus abençoe poderosamente
a sua vida, a sua família, o seu relacionamento, que você seja forte enquanto realmente estiver seguro nas mãos de Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe. Em nome de Jesus.